Graça e paz, queridos. Que Deus possa nos abençoar nesse dia em nome de Jesus. Estamos hoje com mais uma aula abençoada. Hoje nós vamos estar falando a respeito da liderança compartilhada. Eu sempre digo que é um tema importante porque é um tema dos dias de agora. Nós precisamos e estamos carentes de lideranças que realmente sejam práticas. A Igreja de Cristo na face da terra está carente de pessoas com verdadeiras autoridades do céu. Mas para que isso venha a acontecer, nós precisamos buscar à luz da palavra quais eram os critérios para que isso fosse possível e a igreja pudesse prosperar. Então nós vamos estar orando em nome de Jesus. Desde já agradeço a tua atenção aqui na transmissão da Igreja do Nazareno em São Pedro da Aldeia, em especial a classe dos semeadores da palavra, a qual nós estamos nos dirigindo a cada um dos alunos, ao seu lar, à sua família, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã. Te agradecemos nesse dia pelo dom da vida, pelo plano redentor, pelo perdão dos nossos pecados. Permaneça conosco, abra nossa mente, nosso coração, nos dê o entendimento. Que o Teu Espírito Santo possa nos visitar com Teu poder. Que o Senhor possa, meu Pai amado, manifestar, meu Pai amado, a Tua presença no meio do Teu povo. E que nós possamos aprender muito mais além daquilo que nós pedimos, ou até mesmo imaginamos. Porque do Senhor vem a vida. Do Senhor, meu Pai amado, vem a verdade. E é justamente essa verdade que nos liberta dos mitos, dos medos, daquilo que muitas das vezes não nos permite que sejamos uma igreja eficiente, que cumpra com a tua missão. Por isso nós te louvamos, te agradecemos pela vida de cada servo teu, de cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pois bem, a nossa lição hoje é de número 7, e nós temos como texto da lição, que nós vamos estar usando hoje. Esta aula ainda vai ter um complemento nas próximas aulas, então você fica atento para acompanhar a série de estudo que nós vamos fazer nessa lição de número 7. Então hoje é a primeira da série, vamos falar sobre Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7, que diz justamente assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, e do Espírito Santo, Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então esse é o nosso texto básico desse nosso estudo de hoje. Aqui na nossa revista, a palavra do autor vai dizer o seguinte: os bons modos, o bom caráter, a boa reputação, a amabilidade, a cortesia, a paciência, o domínio próprio são características daqueles que se denomina cristão. Será que é possível encontrar alguém com todas essas qualidades? Escolhei 7 homens entre os hebreus. O número 7 representava a perfeição. 3 mais 4 igual a 7. 3 era o número da trindade, 4 o número das estações, dos elementos, dos pontos cardeais da vida: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Os 7 varões a serem escolhidos responsabilizavam-se pela distribuição diária de alimentos e pelo serviço às mesas. Este comitê de hospitalidade deveria planejar a obtenção e a distribuição dos agasalhos, alimento aos pobres.
Obviamente, estes homens necessitavam de sabedoria para levar esta tarefa de modo correto. Uma vida de serviço começa com a identificação com Jesus e o amor pelo próximo. Na introdução diz assim: todas as igrejas têm 2 pontos em comum: pessoas e problemas. O mais importante na vida ocorre quando as pessoas param tempo bastante para enfrentar os seus problemas. A igreja primitiva, pelo poder transformador do Espírito Santo, foi capaz de quebrar as restrições das culturas circunvizinhas para unir-se numa irmandade universal. Então, nós observamos, nós já vimos outros estudos do livro de Atos, vale a pena você depois rever aí os nossos videoaula anteriores, e nós observamos desde o capítulo 1 que a igreja ela é inaugurada, a igreja ela é habilitada, e a igreja agora começa a levar a mensagem de Deus até Jerusalém, até os confins. E contudo, essa igreja cresce, ela se multiplica. Cresce de pessoas, de membros, e junto dela crescem também os problemas. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para todos nós nesta aula é que a igreja que nós estamos, a igreja que nós pertencemos, ela vai ter todos esses elementos: pessoas e problemas. Isso faz parte de qualquer tipo de organização. Perfeição somente lá no céu. Aqui na terra nós vamos ter pessoas e vamos ter problemas. Mas junto com esses 2 elementos essenciais da comunidade, do relacionamento, nós também temos a solução. Primeiro, a nossa solução é Jesus Cristo. Assim como acontece no nosso casamento. Temos o casal tem problemas, mas a solução é Jesus Cristo. Mas quando nós falamos que a solução é Jesus Cristo, nós não podemos simplificar isso apenas no dizer, no discurso. É necessário uma ação, uma atitude, é necessário uma correção, é necessário criar novos caminhos, novas alternativas para suprir aquilo que está acontecendo, o que é iminente diante dos nossos olhos. Aqui estava uma igreja, naquele tempo, a igreja primitiva, conforme o texto que nós lemos, ele se multiplicava em números e havia murmurações, reclamações, haviam pessoas que estavam insatisfeitos com aquilo que estava acontecendo, alguns eram escolhidos para isso, outros escolhidos para aquilo. Tudo que temos dentro de uma igreja. Mas os 12, no caso os apóstolos, eles resolveram tomar uma atitude, como toda e qualquer liderança dentro de uma igreja, dentro de uma organização eclesiástica, precisa tomar. Não podemos jamais fechar os olhos aos problemas. Eles vão existir porque temos pessoas, mas elas também não precisam se eternizar. Então os apóstolos, observando que eles não eram o dono da verdade, iniciam um processo de compartilhamento de liderança. Eles se acham, então, capazes de levar a palavra, são ministros de Deus para abençoar pessoas, pastorear, para cuidar de ovelha, mas não se vê em habilitação, em condições de fazer também a parte operacional da igreja, a parte administrativa da igreja. Então, com isso, eles resolvem compartilhar essa liderança, esse papel. Então, nós observamos desde o versículo que nós lemos, que primeiro, quando os discípulos falam, quando os apóstolos dizem, os 12, se revela que o número de discípulos se multiplicavam, eles se referiam à membresia. Eles se referiam às pessoas que acrescentavam-se à comunidade cristã daquela época. 2, o problema foi identificado. Haviam reclamações, murmurações, algumas mulheres não estavam sendo atendidas, haviam muitas pessoas necessitadas. Nós falamos na aula anterior que quando houve a festa do Pentecostes, muitas pessoas tinham um hábito, o costume de pelo menos uma vez ao ano ir nessa festa.
ir até Jerusalém. Era um prazer para aquelas pessoas irem até Jerusalém, a chamada cidade santa de Deus. E aí, com a conversão dessas pessoas, ali na descida do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, que levaram as pessoas a compreender a mensagem da cruz, o Cristo ressurreto, muitas pessoas não queriam mais retornar à sua origem, às suas comunidades de onde eles vieram, para assistir àquela festa religiosa. Quando eles viram o amor diferenciado da comunidade cristã, muitos deles resolveram permanecer em Jerusalém. Com isso, surgiram problemas. Primeiro deles, eles não tinham casa para morar, emprego, local para se estabelecer, então eram pessoas que estavam precisando tanto de comida, como também estavam precisando de roupa, que muitos deles vieram com uma roupa ou com uma mala para uma viagem curta, como sempre fizeram. Mas quando eles encontraram Jesus Cristo naquela cidade e sentiram o prazer enorme de serem acolhidos por uma religião, por um povo diferente do que era a comunidade dos fariseus e saduceus, resolveram ficar. Resolveram ficar, e agora? O que a igreja faz? A igreja precisa trabalhar em cima desses irmãos. Então os apóstolos, os 12, conforme nós vemos no capítulo 6, eles identificam o problema porque começaram a existir algumas murmurações. Identificado o problema, eles convocam uma assembleia para decidir o que deveria acontecer. Isso é a importância, uma importância de uma igreja organizada como a nossa, que nasceu debaixo de um consenso entre vários tipos de homens, pastores que eram de diversas denominações, e em 1908 resolveram numa assembleia criar a denominação nazarena. E é isso, nós ficamos felizes em saber que nós estamos enquadrados dentro daquilo que a Bíblia leva como padrão que a igreja primitiva se levantou. Então eles reúnem o povo em uma assembleia. Aí no capítulo de número 2, convoca a comunidade dos discípulos, ou seja, dos membros, para poder decidir. Levam uma proposta, e essa proposta ela é apoiada e votada, e elegem 7 pessoas. Mas ao eleger, ou chamar essas 7 pessoas iniciais, depois vieram muitos outros homens, existe um critério que é essencial para que a igreja permaneça debaixo da graça de Deus, que é essencial para que a igreja não venha cometer deslizes por simpatia. Eu gosto de A, gosto de B, gosto de C, então eu vou chamar para trabalhar comigo. Existia um critério, assim como foi no capítulo 1, o critério utilizado para substituir Judas Iscariote, quando escolheram Matias. Qual era o critério? É que a pessoa estivesse tido com o Senhor Jesus Cristo desde o início no batismo de João até quando ele foi assunto ao céu, quando ele subiu ao céu. Não foi assim do nada. Eu vou chamar fulano, vou chamar Beltrano. Assim também, aqui na igreja primitiva, eles abordam alguns critérios importantes para que a igreja permaneça fiel àquilo que ela sempre foi, a palavra de Deus. Primeiro, ser testemunha de Cristo. E essa testemunha de Cristo requer que este ou aquela tenha boa reputação. A reputação minha e sua é aquilo que as pessoas pensam de nós. O que eles pensam de nós é o que eles veem em cada um de nós. Jesus Cristo, ele se mostrou preocupado, sim, no modo de dizer, interessado no que as pessoas pensavam dele. Ele perguntou aos seus discípulos: o que diz os filhos do homem a respeito de mim? Outros diziam: é Elias, outros João Batista, coisa e tal. Mas vós, o que vocês pensam de mim? Qual a minha reputação entre vocês? E Pedro dá aquela resposta que todos nós devemos dar todos os dias: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. A nossa reputação é o que nós somos, é o que as pessoas acham.
nós somos o que? Servo do Deus Altíssimo. É dessa forma que a comunidade nos vê, é dessa forma que os membros nos vê. Porque quando esses homens são chamados, nós podemos também entender, eu e você, é importante que isso fique claro, que uma vez que nós somos chamados para um determinado ministério, função, cargos, seja ele permanente ou temporário, seja ele eletivo ou comissionados, quanto maior a responsabilidade, mais servo devemos ser. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus Cristo ele fala para os seus que o maior no céu é aquele que serve. E o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Se nós queremos sermos semelhantes a ele, nós precisamos servir, querido, e não ser servido. Devemos ter essa atenção dentro da casa do Senhor, independente do cargo, função que nós estamos exercendo nesse momento ou que nós vamos exercer. Precisamos servir uns aos outros. Então, um dos requisitos é que esta pessoa tivesse boa reputação. Segundo requisito, que esta pessoa fosse cheio do Espírito Santo. Versículo de número 3. Cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer que não devemos nos embriagar com vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Pentecostes tinha ocorrido, e aquele mover daquela forma, naquele formato, não havia mais acontecido, mas as pessoas precisavam buscar a santidade, a presença de Deus. A santidade em nós nos permite vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Nos separar desse mundo, das coisas desse mundo, das coisas dessa vida. Terceiro requisito, era necessário que tivesse sabedoria. Eu gostaria que você entendesse aqui uma diferença entre sabedoria e conhecimento. O conhecimento está muito mais atrelado à inteligência. Cada um de nós nascemos com um pouco dela. Mas sabedoria, somente a que vem do alto. Sabedoria, somente aquela que vem do céu. Sabedoria é a nossa capacidade de nós resolvermos problemas eminentes. Só para você entender, eu vou contar para você uma pequena ilustração, para você entender a diferença entre conhecimento e sabedoria. Uma certa feita, um comerciante caminhava-se para a sua casa um pouco apressado, vindo já do seu serviço, tarde da noite, e em seu veículo ele ia como sempre de costume, mas caiu uma chuva e que se apertava cada vez mais. Chegou um certo momento, esse carro ele teve o seu pneu furado. Ele encosta o seu veículo para fazer a troca do pneu, e ao começar a trocar o pneu, já colocando já o estepe, o pneu bom, os 4 parafusos daquela roda caem no bueiro e se perde. Chuva, muita água, e ele ficou sem os 4 parafusos. Esse comerciante ele entra em desespero. Ele entra numa paranoia porque ele não sabia o que fazer. Precisava chegar em casa, trocou o pneu, porém não tinha os 4 parafusos para colocar na roda. E aí ele olha para o lado, olha para o outro, e de repente ele escuta um barulho de uma pessoa gritando como se fosse um louco mesmo, gritando. Ele estava parado em frente a um hospital psiquiátrico. E aí essa pessoa que gritava falou assim: ei, ei! E ele olha assim, espantado. E essa pessoa diz para ele assim: por que você não pega um parafuso de cada roda e coloca nessa que está boa? Assim você vai embora para casa com 3 parafusos em cada roda. Aí ele olha assim: ué, você é louco? Como que você sabe disso? Aí o moço que respondeu para ele disse o seguinte: eu sou louco,
mas eu sei pensar. Então, isso é sabedoria, capacidade de resolver problemas. E nós só vamos estar habilitados a isso quando nós estivermos debaixo da graça e do poder de Deus, porque é algo que vem do céu para iluminar as nossas vidas diante dos problemas, quando eles surgem, quando não temos mais nenhum outro tipo de remédio, quando o conhecimento humano já não serve para mais nada. Eu sei trocar roda, eu sei usar a chave correta, eu sei apertar a alavanca do macaco, sei levantar o carro, mas eu não sei resolver isso. E agora? É somente quando nós somos iluminados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que nós somos capazes de resolver problemas de pessoas. É das pessoas que nós estamos na casa do Senhor para podermos lidar. Nós lidamos com pessoas. Então, a igreja primitiva, ela nasce debaixo desses critérios. São levantados 7 homens com essa personalidade forte, e nós da igreja de hoje estamos carentes de pessoas assim em todo o tempo. O autor ele vai dizer assim, no ponto 1, o mundo não judeu. O cristianismo começou como uma seita judaica. Assim se consideravam os primeiros crentes. Adoravam regularmente no templo, como judeus, e em privado, em casa, como cristão. Ou seja, existia aqui uma vida quase dupla, né? Então, na parte A diz assim, sereis minhas testemunhas. Mas Cristo sabia que o Evangelho precisava se libertar da cultura que lhe dera berço. Esta é a mensagem de Atos, capítulo 1, versículo 8. Ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, em toda a terra. A tarefa missionária de levar a palavra redentora aos confins da terra estava tão distante da mente dos primeiros cristãos que o assunto não fazia parte de suas conversas. Na verdade, nem consideravam a possibilidade de levar a mensagem a poucos quilômetros de distâncias aos seus primos samaritanos. Parece com a gente hoje. Os problemas vão surgir e Deus vai suscitar coisas, situações, para que a sua soberania venha a prevalecer. A igreja estava reunida em Jerusalém, existe uma ordem para que todos fossem testemunha até os confins da terra. Como eu falei no início, muitos que estavam na festa de Pentecostes resolveram voltar para casa. Não quiseram voltar para casa e se estabeleceram em Jerusalém. Eles tinham que ter voltado para suas terras para poder levar o Evangelho, espalhar o Evangelho. Muitas das vezes nós vemos uma rotatividade dentro da igreja e nos preocupamos. Mas precisamos entender que também é a mão de Deus para que o Evangelho se achegue a outros lugares que ainda não foram ouvidos esta palavra, essa mensagem da cruz. Levantar líderes práticos e membros colaboradores é uma necessidade. Hoje, nós podemos sermos esses membros colaboradores. A Igreja de Nazareno, ela precisa de você. A comunidade precisa ver em nós, ver em mim e você, essa colaboração. E cada um de nós podemos compartilhar essa liderança, a começar pela nossa própria casa. Não vou entrar nesse mérito, nesse detalhe, mas a nossa liderança começa dentro de casa, quando nós compartilhamos algumas obrigações, alguns deveres com os nossos cônjuges ou com os nossos filhos. Dentro da igreja, da casa do Senhor, não é diferente, porque necessita que pessoas se levantem para poder tomar uma posição. Também necessita que membros, discípulos de Cristo, aqueles que obedecem a palavra de Deus, estejam atentos à colaboração para que a obra do Senhor flua. Os problemas surgem justamente para tornar a nossa musculatura de fé mais robusta. Devemos pensar dessa maneira. Para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, razão dramática. Se a fé cristã necessitava libertar-se da sua cultura, algo dramático havia de acontecer que afastasse a atenção da sua origem judia. Esta ruptura dramática envolveu 7 judeus de origem grega,
e por um tempo até levou os 12 a sair de cena. A abertura do mundo judeu à igreja e a conversão de Saulo, o maior missionário do primeiro século, aconteceram mesmo sem envolvimento direto de qualquer um dos apóstolos. Então nós observamos o quê? Os 7 que foram escolhidos eram pessoas que não eram judeus, eram gregos que tinham se convertidos. E Deus utiliza dessa estratégia para que essas pessoas que não eram judias de fato levassem o evangelho a outras regiões, ao ponto de alcançar Saulo, o apóstolo Paulo. E observamos que essa liderança compartilhada foi tão eficiente, com pessoas tão capacitadas, que não precisou de nenhum dos apóstolos estar presente na cena da conversão daquele que era um dos algozes da igreja do Senhor. Então reparamos que eu e você podemos fazer a diferença onde que nós estivermos. Se nós estamos na igreja, na casa do Senhor, temos um pastor, uma liderança que está sobre nós, se nós colaborarmos com esta obra, nós vamos ser participantes de uma grande colheita, porque os campos estão brancos e precisa que eu e você estejamos à frente desta grande obra. Finalizando de fato, nós temos uma palavra que está lá no nosso manual que diz assim: nós somos uma igreja da grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Sendo uma comunidade global de fé, nós somos chamados para levar as boas obras, boas novas da vida em Cristo Jesus, a todos em qualquer lugar, e propagar a mensagem de santidade das Escrituras, a vida cristã ao redor da terra. Essa é a missão da Igreja de Nazaré. Que Deus te abençoe. Nós temos a nossa aula virtual, agora todos os domingos, às 10 horas e 30 minutos da manhã. Eu conto com você. Então, domingo, dia 9, nós vamos estar na nossa aula virtual. Vou enviar para você o link do Google Meet. Fique atento. E eu gostaria de estar conversando com você sobre esse assunto, que nós vamos estar trabalhando com você. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Deus, nós te rendemos graça, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e queremos dizer que nós somos muito pequenos, Pai. Que o Senhor é tão grande que é capaz de preencher o vazio do nosso coração com a tua sabedoria, sempre quando for necessário os utilizarmos. Abençoa teu povo, a tua igreja, e que nós possamos compartilhar a nossa fé com os outros, e que esta mensagem, Pai, ministrada, pregada, possa chegar até os confins da terra, a começar pelos meus parentes, a começar pelos meus vizinhos, a começar pela minha cidade, por este país, em nome do Senhor Jesus, aonde que essa mensagem chegar, aonde que este vídeo for compartilhado, que a tua graça, o teu poder, possa, meu Pai amado, impactar corações, em nome de Jesus. Querido, até domingo, dia 9, às 10h30 da manhã, no nosso Google Meet, com a nossa aula virtual, em nome de Jesus.